Olá, estamos chegando em mais um podcast nosso. O assunto é o dinheiro. Eu sou o economista Marcos Evangelista e hoje o nosso programa está muito especial. Eu estou com um chefe executivo premiado. Não é todo dia que a gente consegue uma vaga na agenda de um chefe premiado. Conversei um pouco nos bastidores, realmente acredito que esse programa vai ficar fantástico. Se você tem interesse em empreender na área de gastronomia, fica conosco que o Rafael Verdugo está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, seu Marcos. É um prazer estar aqui, viu? Deu um probleminha aqui, acabei ajustando no microfone. Show de bola, fica à vontade. Rafael, eu estava acompanhando o teu Instagram, daqui a pouco a gente vai compartilhar aqui com a nossa audiência, mas vamos conversar logo sobre esses teus prêmios ali. Eu vi, muito legal. Que prêmios foram esses? Então, eu tive a experiência, né, de trabalhar em alguns locais fora de Manaus. Aí, quando eu retornei para Manaus, eu queria muito conseguir alguns prêmios aqui na minha região, né, onde eu fui criado, nasci e tudo mais. Como chefe executivo do Rei do Churrasco, eu tive a oportunidade porque a minha equipe me sustentou muito bem nisso. E eu tive uma equipe de gestão lá, chefes maravilhosos que investiram. E eu falei para eles que quando eu entrei no Rei do Churrasco, eu estava ali para ganhar prêmio. Eles gostaram muito da ideia. E aí a gente foi trabalhando durante esses anos para isso. E no primeiro ano eu fiquei em segundo lugar do Brasil Sabor pela Brasel, que é um campeonato regional, né? Que é o que a gente tem. Sim. Nesse mesmo ano, no final do ano, eu fiquei em primeiro lugar no Bar e Bar. Rapaz, que coisa fantástica. E no ano seguinte, no Brasil Sabor, eu fiquei em primeiro lugar. Que foi, eu tinha no primeiro ano ficado no segundo lugar, e aí no ano seguinte eu consegui o primeiro lugar aí. Tudo lá com o nosso amigo Júnior lá? Tudo lá com o Júnior. E aí... Um abraço pra você, Júnior. Anteriormente... Abraço, chefão. E aí, anteriormente, como cozinheiro, né, tive a oportunidade de ter um prêmio aí, que foi o Sabores do Brasil. Acho que foi da Veja. Eu trabalhava na hamburgueria El Chancho, de Fortaleza. Grandes amigos aí, aprendi muito com eles. Show de bola, cara. Parabéns aí, né? Porque não é todo dia que a gente consegue ser premiado. Eu também tenho alguns prêmios no meu segmento de economia e a gente sabe que não é fácil. E de onde veio essa ideia de empreender no ramo da gastronomia? Eu acho que é muito pela perspectiva particular que todo cozinheiro tem, né? Você ou trabalha para alguém a sua vida inteira sendo um ótimo cozinheiro, mas eu acho que todo mundo que entra nessa área, entra ou por necessidade ou já pensando em empreender. Eu, felizmente, tive a oportunidade de estudar bastante sobre a minha área e até hoje sigo nisso. E o método que a gente tem, eu acho que para ter uma rentabilidade mais estável, é sendo empreendedor. Então veio da necessidade mesmo de você querer um rendimento melhor na sua vida. Acho que dinheiro é bom, todo mundo gosta. Lógico. E a gente... Tanto é que o nosso tema do nosso podcast, o assunto é dinheiro. Exato. Mas me diz uma coisa, esse conhecimento todo, você estudou, fez uma faculdade ou foi aprendendo? Sim. Autoral, como foi isso? Sou formado em gastronomia, né, pelo Senac, tanto a faculdade quanto o curso técnico. Logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer o finado curso do Senac também, que era a gestão de alimentos e bebidas, uma pós-graduação. E aí esse curso ele foi descontinuado. Depois dessa pós-graduação eu fiz uma outra, de gestão para negócios de alimentação do Senac também, e a minha última pós-graduação foi um MBA em empreendedorismo, gestão e negócios, então, pela PUC de Rio Grande do Sul. Show de bola. Então, de fato, você foi enveredando para a área de gastronomia. Perfeito. Pelo que eu estou entendendo, pelos seus cursos, você foi ali também entrando para a área de gestão de restaurante, é isso? Sempre, sempre, sempre. É uma área que sempre me atraiu muito. Aqui em Manaus eu tive uma oportunidade fantástica de ter esse crescimento com o Júnior do Rei, porque ele mentalizou muito bem esse aspecto empreendedor dele, de saber que você não trabalha sozinho, você precisa ter uma equipe boa para você crescer. Show de bola. Visto isso, ele me deu total liberdade para a gente trabalhar nesse ramo administrativo completo como chefe executivo. E desenvolver os pratos também, coordenar essa equipe. Foi daí que eu enveredei, gostei da área, continuei. Paulo também, que trabalhava lá no Rei, arrepia muito. E aí, para mim, foi necessário. E aí, começou a virar amor e depois do amor, a gente só continua. Show de bola. E quais são os principais desafios que você, com certeza, deve ter enfrentado para empreender nesse segmento?
Eu acho que, primeiramente, é a inovação. A questão da inovação gastronômica, ela é fundamental. Existem muitas pessoas que acabam, não vou dizer roubando, mas elas acabam tendo uma perspectiva de fazer uma cópia e não dar o seu mérito das suas criações. Isso acontece muito, principalmente porque em gastronomia não tem como eu colocar uma patente em cima das minhas criações. Em seguida, com certeza, é arrumar uma equipe extremamente dedicada, porque é um trabalho extremamente cansativo, é doloroso, são horas e horas de trabalho, o regime de horário, de carga horária é geralmente 6x1, folgando um dia na semana e às vezes é segunda-feira, e nem todo mundo gosta desse tipo de trabalho. Então, acho que você achar uma equipe comprometida contigo é fundamental. Um segundo ponto também, terceiro, né, no caso, é conseguir fazer com que essa equipe se torne comprometida, porque isso vem muito da sua posição como líder. Como você faz para que eles se sintam motivados e acreditem que o processo que você está fazendo, que vocês estão fazendo, é por vocês e não só em prol de algo que seja maior ou da empresa. Fazer as pessoas acreditarem no seu processo, confiarem em você como líder, eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem aí, porque é a minha troca contigo. Se eu não te provar que a gente está fazendo isso em conjunto para ser maior em conjunto, a gente não caminha. Fica falso, essa troca acaba não existindo. E aí você tem um profissional que não tá com você verdadeiramente. Eu acompanho alguns trabalhos de alguns clientes nossos que têm restaurantes e realmente por trás dos bastidores é que a coisa pega, né? Uhum. E o cliente muitas vezes está ali fazendo seus pedidos e às vezes a cozinha se perde e chega a metade da mesa, outra metade não chega, aí o cliente fica chateado. Eu estive em restaurante também há uns bons anos atrás e a gente vivenciou isso na prática. Como é que funciona isso? Você que está ali, quando está dentro de uma cozinha de um grande restaurante, por exemplo, do caso aí do nosso amigo Júnior, essa gestão aí do pedido, que eu sempre fico na dúvida, por exemplo, tem um café da manhã famoso em Manaus, que eu não vou dizer o lugar, mas assim, 3 pessoas pedindo um café da manhã, chega de 2 e não chega de 1. Perfeito. E aí eu fico imaginando o que o cidadão que está lá dentro, ou é falta de treinamento, ou é uma falta de atenção. Como é que é esse gerenciamento de um pedido de uma mesa? Por exemplo, eu imagino que tu está dentro de um restaurante, sei lá, tem 20 mesas ocupadas, cada mesa com 4 pessoas ali, dá 80 pedidos. Perfeito. Como é que gerencia essa parada aí? Então, basicamente a gente precisa ter uma estrutura operacional perfeita, ter o sistema de comandas que ajuda a gente, né? Eu acho que usar da tecnologia nesse primeiro momento é fundamental. Segundo, que você precisa ter um sous-chefe ou um chefe de cozinha que consiga realmente coordenar esse tipo de pedido. E aí as marchas, elas acontecem da forma mais clássica possível. Só que, às vezes eu pego uma comanda e nessa comanda eu tenho a parte da entrada, a parte do prato principal e a parte da sobremesa. Aí você precisa de alguém que esteja muito bem acostumado, que geralmente é o chefe de cozinha, para fazer essa dinâmica de organização dentro dessas cozinhas. Quando o restaurante é muito pequeno e não tem essa estrutura operacional tão bem pontuada, eles acabam se embananando. Pois é erro do garçom que comanda errado, ou é o erro do colega seu que está lá que não sabe gerenciar essa parada? Então, eu quero aproveitar a tua presença aqui, que é uma dúvida, cara, que eu sempre tenho. Beleza, tranquilo. Né? Estamos aqui para sanar. A gente percebe aí que tem alguns restaurantes em Manaus que ocorre isso constantemente, cara. Perfeito. E será se é falta de treinamento do dono ou falta do chefe que está lá comandando? Eu acho que você ser chefe de cozinha, ele não volta só para comandar. Eu acho que é para você fazer o treinamento com a sua equipe também. Por vezes, pode ser que o garçom realmente comande errado. Mas, no geral, é falta de organização dentro da cozinha mesmo. Falta de organização. Exato, perfeito. Então, para você conseguir resolver esses problemas, o que eu, por exemplo, faço? A gente tem uma barra dentro da cozinha que chama comandeira, que tem a impressora de comanda, eu chamo de comandeira, uma barra onde a gente coloca os nossos pedidos. Já vi, sei o que é. Esses pedidos... Vai saindo, você vai prendendo lá. Isso, perfeito. Esses pedidos eu fico geralmente com uma caneta, e aí eu coloco o horário no qual ele está saindo e o horário em qual deve sair outra coisa. E aí tem a dinâmica que você pode fazer junto com a sua equipe de cozinha. Por exemplo, e a equipe de atendimento.
dentro dessa comanda, eu tenho um garçom que ele me manda uma comanda com entrada e prato principal. Eu prefiro que ele mande tudo junto. Mas tem chefe de cozinha que prefere que mande primeiro a entrada, aí o garçom espera um pouco, depois manda o prato principal. Eu não gosto porque geralmente esses pedidos se perdem no meio do processo. Então, é muito manualidade ali do processo. Você tem que chegar, tem que estar acostumado e fazer a gestão desse processo da melhor forma possível. Honestamente, eu sempre falo, cozinha é treino. Essa parte é treino, não tem pra onde ir, não. E nessa sua atividade, que você, na nossa conversa aqui, antes da gente iniciar, você também desenvolve a área de consultoria. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu imagino que hoje, uma pessoa que está nos assistindo não quer ser chefe de cozinha, mas quer montar um restaurante. Onde é que o Rafael entra nessa parada aí? Beleza. Eu gosto muito da parte da gestão de restaurante. Eu já trabalhei realmente dentro de cozinha 100%. Mas o trabalho do chefe executivo ele é voltado para a parte administrativa. Então, valida-se muito dos pontos de eu conseguir os KPIs necessários, que são as métricas, para mensurar qual o tipo de processo que eu tenho. Por exemplo, eu cuido da parte administrativa, a gente faz o CMV, te ajuda a conseguir o teu markup. A gente também consegue o treinamento da tua equipe. A gente desenvolve os cardápios de acordo com a tua proposta inicial e de forma aproveitativa totalmente, assim, para que você não tenha desperdício dentro da sua cozinha. Então, todo esse trabalho é o trabalho do chefe de cozinha executivo que fica responsável por fazer essa gestão. Nesse caso, eu te ensino a tua equipe, treino toda a tua equipe, a gente faz gestão de estoque também, que é super importante para um negócio desse tipo. Utilizando os métodos e as métricas que a gente tem dentro do ramo administrativo para conseguir gerenciar isso. Show de bola. No caso, então, de repente, tem um investidor que está nos assistindo, quer montar um restaurante, ele pode contar com a tua assessoria. Com certeza. Para tu deixar a roda girando, é isso? Isso, exato. Aí existem níveis desse tipo de trabalho. Geralmente eu gosto muito de conhecer a dinâmica da cozinha da pessoa, a estrutura operacional que ela tem também, para a gente conseguir criar um quadro que seja mais favorável para o tipo de serviço que ela está prestando ali. Porque a dinâmica muda entre cozinha à la carte, por exemplo, e cozinha de rodízio. Muda muito entre cozinha de produção e cozinha de delivery. Então, cada um desses nichos tem uma dinâmica onde você pode criar essas ferramentas para você executar o processo da melhor forma possível. Só que é um caso muito individual de cada local. Entendi. E a pressão, cara? Como é que tu lida com a pressão e no momento que há aquele ponto, aquele cume de problema, teve uma hora que nada dá certo. Uhum. Simplesmente todas as mesas atrasam, né? Como é que você, o chefe ou o teu sous-chefe, qual é a diferença de chefe para sous-chefe? O sous-chefe é o segundo no comando da cozinha. Quando o chefe não tá, então quem assume é o sous-chefe. É o 02. É o 02 da cozinha. Beleza. E aí, quando dá essa confusão, como é que tu atua nisso aí? Você chora no travesseiro quando chega em casa. Honestão, não tem o que fazer. Eu tenho o costume de dizer que eu não... Já enfrentaste alguma situação desse tipo? Várias vezes. Vixe, isso aí, meu amigo. Só acontece mais que, sei lá, chuva em Manaus em época de inverno. Cara. Mas é um absurdo, isso aí só vem com treino mesmo. A gente tem esse tipo de dinâmica e aí a gente vai aprendendo com o tipo de pauleira. Às vezes, acontece, por exemplo... eu tô com uma fritadeira aqui, ela tá funcionando normalmente, eu tô com 80 pedidos saindo dentro de um salão e simplesmente a fritadeira para de funcionar. E aí, você faz o quê? Você vai surtar lá no momento? Às vezes já teve funcionário que, por exemplo, final de semana, domingão, casa lotada, funcionário não avisou que vem. E aí, Flamengo o que jogando, faz? O cara não vai para assistir o jogo. Exato, às vezes tem umas pauleiras, então assim... A gente aprende a sistematizar esses processos justamente para a gente lidar com essas dores de cabeça. Mas isso acontece com todo mundo dentro da cozinha. Quem tá falando que não acontece tá mentindo, tá? Porque em algum momento vai ter um surto que vai aparecer gente... Dá um BO. Vai aparecer gente emergindo do chão e você vai ter que dar um jeito de atender. Mas a gente aprende muito a lidar com a paciência nesse momento. Eu sempre falo que essa estética absurda que se criou do chefe de cozinha que tem que gritar, que tem que ser estúpido, isso aí não existe. Tem um programa aí que tem um chefe que grita, né? Tem. E
Isso aí é coisa de TV, tá? Isso não existe. Na prática, se o cara for gritar, vai Exato. desestabilizar todo mundo. Sim, desestabiliza todo mundo e eu também não posso... É que não sai mais nada, né? Exato. Aí se o cara falar, não, tá, vou embora. E for, o que você vai fazer? Não vai fazer nada. Então, esse tipo de liderança, para essa dinâmica de trabalho mais voltada pra pauleira, que é como a gente chama, né? Tem que ser muito bem pontuada, você tem que se manter claro, você tem que se manter calmo também e sempre fazendo a organização dentro da tua cozinha, porque é isso que deixa a tua equipe confortável. Quando a tua equipe tá em sinergia contigo, tá todo mundo vendo que tu tá calmo, então... Tudo flui tranquilo. Exato. Qual é o teu Instagram, Rafael? Só pra gente já colocar aqui pro pessoal. É @verdugo.cozinha. Eu te convido a seguir, inclusive tem um post que eu vou já perguntar dele, ensinando a fazer aquele ovo frito de hotel. Exato. Então daqui a pouco tu já entra aí, já passa a seguir, daqui a pouco eu vou perguntar rapidamente qual é esse segredo. Mas meu amigo, me diga uma coisa. Eu sou um cara que gosta muito de restaurante. Perfeito. Minha família, tal. Mas tem alguns restaurantes que os caras conseguem a proeza de inverter os pratos. Por exemplo, não vou citar nomes, mas tu pede uma entrada. Entrada, o nome tá lá dito. Entrada, meu irmão. Perfeito. É aquele negócio que vem para abrir o apetite, né? Para fazer aquela experiência. Chega depois do prato principal. Como é que é essa parada aí? Como é que isso funciona aí? Lembra que eu tava falando sobre organização? E dentro dessa organização, por exemplo, a dinâmica que eu gosto é de estar com a minha comanda e a minha canetinha. Isso acontece quando o pessoal perde a comanda dentro da cozinha quente, ou principalmente quando as comandas são separadas entre as praças. Praças são os locais que a gente tem de trabalho. Então a gente tem a praça fria, que geralmente faz saladas, a praça quente de entrada, que geralmente faz as entradas, a praça de cozinha quente que sai os pratos principais. E aí o que acontece? Quando esse pessoal tem comandas separadas e não tem alguém que esteja fazendo a gestão da cozinha durante aquele momento, a comanda que está saindo na cozinha quente, ela saiu, o cozinheiro vai preparar. Só que a comanda que está saindo na entrada pode ser outra comandeira. O que acontece? O pessoal coloca tudo numa fila e aí acaba acontecendo isso. Tá explicado. Cara, que coisa, hein? Então, quando acontecer, o abençoado perdeu a comanda, é? Perdeu a comanda ou desorganizou, acontece muito, tá? Pode perguntar de qualquer dono de restaurante aí, chefe de cozinha, o que eles já acharam no final do serviço de comanda embaixo de bancada. Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente coloca na comandeira, ela cai e voa, e você tá num serviço lá pauleiro, então acaba se perdendo. Cara, eu já vivenciei isso dentro do nosso restaurante, quando a gente tinha o nome do restaurante era La Cabanha. O prato forte era tartaruga. Perfeito. Legalizado pelo IBAMA, e assim, um movimento muito legal. Eu, maluco, tive essa ideia de montar um restaurante e uma mesa grande, eu me lembro perfeitamente, cara. Eu tinha assim umas 20 pessoas e faltou um prato. De quem foi o prato que faltou? Do aniversariante que ia pagar a conta. Claro. Cara, sempre acontece isso. E assim, foi um vexame muito grande, né? Porque de sufoco e tal, enfim, coisas que como você diz, acontece. Mas quando acontece isso é uma falta de organização. Eu como proprietário, me senti responsável por aquilo. Perfeito. Né? Porque, cara, um ambiente que é para ser uma experiência positiva acaba gerando uma experiência negativa que o cara nunca mais quer voltar lá. Uhum. Né? E aí você vai me corrigir se eu tô certo. Manaus, né? Eu sou amazonense, como você, precisa aprender muito com o Nordeste. Porque eu tô dizendo a nível de frente, tá? O atendimento ali do garçom. Cara, no Nordeste os caras te dão um atendimento, pô, tu sai ali satisfeito, a comida pode até estar ruim, mas o atendimento do garçom é tão bom que você dá aquele desconto. Já que Manaus, infelizmente, lógico, tem muitas exceções, mas a galera que fica ali na frente parece que está insatisfeita. Perfeito. Isso é reflexo de quê? Então, eu tenho uma perspectiva que é muito cultural. O Nordeste, ao meu ver, né, já tive a oportunidade de trabalhar em Fortaleza, e ao meu ver, o Nordeste, por ser uma área do Brasil que é mais favorável ao turismo, a gente precisa de um atendimento melhor, então a galera acaba investindo mais nisso. Porque, querendo ou não, você está competindo com outras áreas turísticas do Brasil. Dentro do Nordeste, eu percebo muito, isso eu percebia nesse trabalho onde eu tinha, que rolavam treinamentos intensos sobre atendimento com essas equipes. E, né, dentro dessa sistemática,
a gente via que a concorrência era muito grande entre si, tinha muita gente que trabalhava em atendimento. Então ali, primeiro, se disseminava o ponto do garçom ter que ser melhor, e já vinha essa parte cultural também deles estarem trabalhando numa área turística. Então eu acho que isso é fundamental. Em Manaus eu sinto que falta muito esse investimento das casas nessa questão do atendimento e do preparo da equipe também. São poucas as casas em Manaus, falando honestamente, que contratam pessoas e investem nessas pessoas para que elas tenham, seja da parte do serviço de atendimento ou da parte do serviço de cozinha, são poucas as casas que os donos, os empreendedores, realmente colocam esses profissionais para terem esse tipo de treinamento. E isso é muito triste, porque, querendo ou não, isso traz um reflexo para o nosso mercado, que é exatamente desse tipo de insatisfação que o senhor acabou de mencionar. Infelizmente, eu acho que a gente precisa melhorar muito. Isso acontece também em outros segmentos, por exemplo, no shopping. Shopping também é muito parecido, o atendimento ali, o cara parece estar com raiva, a moça está com raiva. Enfim, precisamos melhorar, né? Vamos deixar registrado aqui. Sim. Meu amigo, me diga uma coisa. Aqui é uma entrevista sobre empreendedorismo. Perfeito. Então, de repente, a pessoa que está nos assistindo está amando o conteúdo e teve vontade de montar um restaurante. Um restaurante pequeno hoje, só para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador entender, envolve um investimento de mais ou menos quanto? Depende muito do tipo de cozinha que você vai fazer. Geralmente a hamburgueria é um exemplo que eu gosto de dar porque o investimento é barato. Então, com 150 mil você consegue abrir uma hamburgueria com um salãozinho bonitinho, com uma dinâmica de atendimento e de delivery também. Interessante. Agora, se for um restaurante que já de uns pratos um pouco mais sofisticados, cozinha mediterrânea, você vai gastar uns 300. Depende muito também do ambiente que tu quer montar, né? Isso, depende. E eu tô falando dentro da perspectiva de cozinha mediterrânea, que já é algo que a gente traz com uma faixa de preço um pouco mais alta, você também precisa de um local melhor, você precisa de uma estrutura de cozinha melhor, onde você consiga fazer esse investimento. Então você acaba gastando mais. Entendi. Depende muito de qual tipo de operação você vai ter. Comida brasileira, por exemplo, você gasta 300 mil Fácil. Tranquilo, porque você vai precisar de um forno. E, por exemplo, forno combinado de cozinha, uns bons são 80 mil reais. No 35 mil. Agora, por exemplo, para uma hamburgueria, você precisa de uma fritadeira, que já é um produto não tão caro. Majoritariamente você vai precisar de uma chapa boa. Então, você não precisa necessariamente de um fogão. Então, depende muito do que tu vai ali trabalhar. Perfeito. Exato. E a moda dentro desse segmento? Você falou, a hamburgueria veio na cabeça. Teve uma época que estava borbulhando, um monte de hamburgueria abrindo e tal. E a gente percebe que isso aí deu uma parada mais... A moda acaba influenciando também o setor de gastronomia? Com certeza. Querendo ou não, a gente, principalmente em Manaus, eu tenho essa percepção de que quando um produto dá certo, vai uma enxurrada de pessoas Todo atrás. mundo copiando ali. Exato. Temaqueria, tu lembra? Teve uma época aí Sushi. Que toda esquina tinha uma temaqueria. Não pode cair um pedaço de salmão no chão que nasce uma Japan House aí, dessas da vida. Então tem essa influência. Tem. E as redes sociais no teu negócio? Perfeito. Né? Qual que é a tua visão? É importante, não é importante? Com certeza é muito importante. Eu, por exemplo, estou investindo com meus 2 sócios, inclusive em produção de conteúdo digital, justamente por essa perspectiva. A gente percebe que a gastronomia em si, acho que você vai entender o que eu estou falando, com relação a... Quando você procura um local para comer, geralmente você vai no Instagram, por exemplo, procura no TikTok, quer entender como são os pratos, qual a beleza daquele prato, querendo ou não, gastronomia... Ela tem aquele ponto ocular. O que chega na tua mesa é o que te compra. Então, o visual, né? Isso, você começa comendo pelos olhos, falam, né? Perfeito. Você começa comendo pelos olhos. E... Dentro disso, as redes sociais ajudam muito, porque é uma vitrine fantástica para o teu tipo de trabalho, sabe? E as tuas criações, para mim, particularmente, é 2 vezes mais delicioso, justamente porque eu percebo que eu tenho criado pratos que me agradam, que conversam com o meu tipo de gastronomia, sabe? Que tem essa estética mais voltada para minha cara. E ver pessoas que gostam disso, que acompanham, que sistematizam e gostam procuram saber onde é que a gente vai estar, é fantástico, sabe? É um tipo de reconhecimento. É uma mecânica legal, é uma ferramenta
perfeita, todo mundo faz hoje em dia de restaurantes. Eu acho que quem não faz tá perdendo muito, sabe? Eu acho que vale muito a pena e tem que seguir sim. Show de bola. Então você que está nos acompanhando, quer investir no negócio de gastronomia, já fica sabendo que você tem que também dar uma atenção especial nas redes sociais. E por falar em redes sociais, você está de parabéns. A qualidade dos seus vídeos são fantásticas, né? Pô, muito obrigado. Fala agora dessa questão do ovo lá, cara, que é o último post lá. Tá bom. Que é aquela parada lá. Qual é que é a dica fundamental? Ali, para o negócio sair rápido. Eu achei muito engraçado que o ovo frito, a gente fez esse vídeo numa grande brincadeira de ser começo de janeiro, né? Todo mundo tá sem dinheiro, porque... Já que não consegue viajar, pelo menos ovo. Exato, volta de viagem, tem material escolar, então a gente fez esse vídeo por ele ser rápido e para mostrar que você não precisa gastar um excesso de dinheiro, uma quantidade industrial de dinheiro para comer bem em casa. Tanto que dentro desse vídeo eu usei uma panela mais antiga que eu tenho. Eu sou cheio de panela profissional em casa, mas eu resolvi usar uma panela que tem 10 anos. Ela tem a grossura de uma folha de sulfite e dá para tu conseguir trazer esse tipo de material com os teus itens básicos de casa. E aí a grande dica do ovo, desse ovo de hotel, é você fazer ele em fogo baixo com um pouquinho de manteiga, justamente para ajudar a dar uma cremosidade a mais, e ir mexendo ele o tempo todo com uma pitada de sal. E, fundamentalmente, tirem ele antes do ponto necessário, antes do ponto desejado por vocês, tá? Porque desse processo de você tirar da frigideira ele até o serviço, ele ainda tem essa cocção residual aí, nesse calor residual, e aí é por isso que a gente perde o ponto. Show de bola. Você que está comigo já aprendeu a fritar um ovo. Show de bola. Olha lá o vídeo lá que ele explica detalhadamente. E os teus sócios, eles te ajudam em quê nessa parada aí? Então, como investidores também, né? A gente... teus sócios são investidores? Não só. Eles trabalham... Na produção dos vídeos, a gente faz a roteirização toda do processo junto. Um deles me ajuda nas filmagens. E dentro da perspectiva da casa, a gente faz as partes administrativas de forma diferenciada. Um cuida da parte de logística do processo, o outro cuida da equipe de atendimento e da equipe de RH. E aí eu fico na parte da gestão econômica do local. Então cada um trabalha no setor. Isso. Projetos 2024, meu querido Rafael. Pretende ter uma loja de própria ou pretende seguir só na consultoria? Não, a gente vai... Algo que você possa compartilhar aqui com a gente? Com certeza, vou trazer aí em primeira mão essa informação. A gente está fazendo alguns eventos de pop-up, né? Para começar aí. Como a gente começou muito na internet, as pessoas acabaram perguntando onde é que a gente consegue... Onde é que eles conseguem comer a nossa comida. E aí a gente está fazendo uns eventos de pop-up que acontecem muito fora do... Desculpem ignorância, o que é um evento de pop-up? Pop-up. Pois é, então... O que é isso, meu amigo? É um nicho de eventos que tem acontecido muito fora do Brasil, onde você pega esses cozinheiros que são chefes de cozinha e você vai para um restaurante pré-selecionado e nesse dia você vai comer a comida desse cara aí, bota fé. Então esse chefe muito... Você já tem isso aqui em Manaus? Então, já tem algumas equipes que fazem, se eu não me engano, underdogs daqui de Manaus, galera fazendo uma gastronomia fantástica. Acabou indo fazendo, eu não lembro em qual foi o restaurante. E aí, para começar o nosso 2024, a gente está planejando aí o nosso primeiro evento de pop-up, que é a ideia que saiam de 2 em 2 meses em locais diferentes, justamente para a gente trazer uma sazonalidade de tipos de gastronomia que a gente gosta, para não ser sempre a mesma coisa que você vai lá comer. E podem esperar, tá? A gente já tá abrindo aí a nossa casa também. Eu acho que cerca de maio, aí, junho, a gente já vai ter alguma coisa bem interessante para receber o nosso público. Pra gente saber desses eventos, quando vão ocorrer, onde vai ser, segue tua rede social. Sim, verdugo.cozinha, tá? Tudo sai lá. Você vai ouvir uma porção de besteira também, tá? Porque eu gosto muito dessa dinâmica de fazer um humor um pouco mais descontraído dentro dessa parte do ensinamento, mas tudo sai por lá. Show de bola. E você forma chefes também ou não? Não é a tua pegada? Isso aí. Não. Geralmente quem forma chefes são as instituições de ensino, né? Para você ser um chefe... Porque assim, para você ser chefe de cozinha, você não precisa necessariamente fazer uma faculdade. Você precisa estar chefe de cozinha. É um cargo que ele é colocado dentro da sua carteira de trabalho. Então, para você ser chefe, você precisa chefiar uma cozinha. Agora, eu formo cozinheiros pelas minhas outras formações, né? Eu posso formar cozinheiros dentro desses cursos que eu dou. Eles saem todos com certificado. E
E chefe de cozinha mesmo só com a faculdade. Não, entendi. Não, o chefe que eu quis colocar aqui é a maneira de falar. Eu sei que existe o chefe que tem que ter a faculdade, mas digo assim, a pessoa que tá assistindo a gente, pô, gostei lá dos pratos, você ensina a fazer isso? Tu tá dentro dessa pegada ou não? Sim, com certeza. A gente... Já fiz alguns eventos fechados e tal, pra uma galera que queria fazer uma noite de degustação, e eles mesmos querendo... fazer esse tipo de produção para aprender os pratos, então eu vou para casa das pessoas, aí a gente faz um jantar, aí eu fico só coordenando, é super divertido, a galera geralmente toma um vinho, então entra naquela sinergia junto com a comida que é muito importante pra gente. Tu fazes também esse tipo de evento, evento fechado? Faço. Tivemos um aqui também, acho que foi o John, né? O John também. John Sushi. Pô, fantástico, incrível, meu irmão. Incrível. Fantástico. Você que tá comigo aí também, eu sei que você tá aqui, John. Um abraço pra você. Sim, referencial absurdo de gastronomia asiática aí. Eu ainda vou conseguir provar essa comida desse homem. É incrível, vale a pena. O nosso podcast tem um oferecimento especial da Solinox. Se você precisar de aço inox ou qualquer outro tipo de aço, inclusive agora também nos ferros comuns, você encontra tudo isso lá na Solinox do meu amigo Fábio Magalhães. Então fica ali na Silves. Você precisando, com certeza você vai ter aí o melhor atendimento de Manaus com os melhores preços. E também da Êxitos Consultoria, que caso você queira abrir o seu negócio, eu tenho certeza, você que é empreendedor, está gostando aqui do conteúdo do Rafael, das dicas que ele está dando. Eu quero montar um restaurante, procura a Êxitos que ela vai financiar esse empreendimento para você. Estamos no nosso momento doce. Agora você gosta de sorvete? Adoro, minha sobremesa favorita. Então hoje, agora, nesse momento, temos um momento especial que é a degustação do nosso sorvete artesanal da Amanauara. Se você ainda não conhece a Manauara, eu te convido a conhecer. A loja dele fica ali próximo à Bola do Aleixo, naquele shopping que inaugurou. E tem também a loja da fábrica ou iFood. Meu sorvete aqui você já sabe que é morango, que é o meu sabor predileto. O seu, qual que é? É castanha com cupuaçu. Você já provou, o que você achou? Eu achei fantástico, inclusive eu estou aqui como? Não, mas muito bom mesmo, o nível de acidez dele fantástico. Eu gosto de sorvetes mais ácidos e tal, porque geralmente quando tem muito açúcar fica enjoativo, e esse daqui, a castanha, faz toda a diferença. Meu amigo, esse fantástico, esse sabor. O Alex, ele tem toda uma atenção especial. Eu acompanhei desde o início da criação dessa fábrica, a compra dos equipamentos, e você pode comer tranquilo que o controle de qualidade é fantástico. Leva sua família lá, que eu tenho certeza que você vai adorar, assim como o Rafael, que é um chefe executivo, está dizendo que aprovou aí o sorvete de castanha. Castanha com cupuaçu, isso aí, né? Excelente. Meu amigo, me diga uma coisa, quem quer entrar nesse segmento de se tornar aí um chefe executivo, quais seriam as dicas do Rafael Verdugo? Tá bom, então acho que a dica maior para quem quer ser um chefe executivo primeiro, procure estudo, realmente, estude. Tem muitos locais hoje em dia no Brasil que eles estão fornecendo conhecimento na área de gastronomia e principalmente na parte administrativa. Se você já é formado, procure as partes das pós-graduações, porque são fundamentais para você que quer ser um chefe executivo, porque o chefe executivo é nada mais que um chefe administrativo. Então, para se atentar e estar atualizado sempre às tendências do mercado, essa formação ela é muito necessária. E logo após isso, entre na cozinha. Procure locais de referência gastronômica para você conseguir algum estágio, porque todo dia você aprende algo novo na cozinha e é muito necessário que você entre com humildade dentro desses locais, porque você pode estudar o quanto for na sua vida, mas saiba que sempre vai ter alguém que está trabalhando na cozinha há 30 anos, tem até com ensino médio incompleto, mas que vai ser o cara que vai te ensinar tudo e vai ser o cara mais fantástico do mundo, vai te ensinar técnicas que em local nenhum de qualquer sala de faculdade você não vai aprender. Então tenha humildade com essas pessoas de chegar e tentar aprender o máximo possível, porque são experiências de vivência fantásticas, assim, que te formam um ser humano melhor e te formam um profissional inacreditável. Então, vão que vão, porque faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida, essa dica que você trouxe aí é muito importante. Tenha sempre o chapéu da humildade. Isso serve para qualquer profissão, né? Você sai da faculdade, não pode se achar que já sabe tudo.
Porque na prática, muitas vezes, é totalmente diferente, né, Rafael? Com certeza. E um detalhe importante, que eu não poderia deixar de perguntar. Manaus, nós somos isolados geograficamente do Brasil. Perfeito. Né? Diferente de cozinhar aqui lá no sul e sudeste, onde você tem ali acesso a qualquer tipo de insumo que você queira, mais variação. Como é que você lida com essa escassez de produto? Né, que eu acredito que dependendo do segmento que tu queira atuar, tu vai precisar de alguma coisa específica. Sim. Que para encontrar não é a mesma facilidade do que ali no sul, sudeste do país. Como é que você, cozinheiro, se ajusta nisso? Pois profissionalmente falando, eu acho que você precisa ter uma equipe de logística que faça esse trabalho para você, que consiga realmente procurar fornecedores que sejam teus parceiros. Principalmente para a área de hortifruti, tem locais já em Manaus que fazem essa distribuição. Só que é muito diferente quando você trabalha com essa estrutura logística. Se você tiver as pessoas corretas, que conheçam as pessoas corretas para você fazer essa compra direto do mercado, você consegue tudo aqui em Manaus. Isso aqui eu falo... Consegue? Tranquilamente. Mas um preço muito maior. Às vezes não, por incrível que pareça. Porque assim, as pessoas têm uma dinâmica de... eu preciso de alho poró. Alho poró é um negócio que a gente não encontra com tanta facilidade. Então você vai em... Tem poucos supermercados que vendem. Isso. Então você vai naqueles supermercados de maior poder aquisitivo que as pessoas têm. E aí acaba sendo um produto mais caro. Porém, eu consigo comprar hoje em dia na feira. A feira... O alho poró? O alho poró. A gente consegue... Tem alguns boxes na feira, por exemplo, da feira da... FS. Não a banana ali, a feira da banana. E no mercado municipal ali tem as feiras. Aquelas feiras que chegam da região portuária são quem recebe esses produtos e tem alguns boxes grandes lá que fazem distribuição para esses restaurantes em Manaus. Sim, no Adolfo Lisboa, você está dizendo. E fazem a distribuição para esses mercados de Manaus. Então, o mesmo produto que tu vai comprar, por exemplo, pode citar? Num pátio da vida. Num pátio gourmet, você compra lá, só que direto do distribuidor. Agora, óbvio, se você precisa de uma proteína específica, aí você já tem que correr atrás de um tipo de fornecimento e dessa equipe de logística que possa fazer esse trabalho para você. Quando não se acha de forma alguma esses materiais que você precisa, e aí então entra a dinâmica do chefe de cozinha de procurar... A criatividade. Isso, de procurar um substituto para esse tipo de ingrediente. Porque, por exemplo, eu preciso de um azeite específico trufado. O que eu posso colocar para substituir esse azeite específico trufado? Não tenho a mínima ideia. Será que eu posso comprar uma trufa e usar um outro agente de gordura? Então você acaba usando essa dinâmica científica mesmo para construir aquele sabor. Que é o conhecimento técnico do chefe que vai fazer a diferença. Perfeito. Por exemplo, um item muito básico, tucupi. Se eu morasse no sul, não conseguisse tucupi. Como é que eu ia emular um tucupi? Bom, a gente sabe que o tucupi é um caldo fermentado, e ele é fermentado à base de uma raiz. O que eu tenho lá de substitutivo? Eles fazem muito chucrute lá, devido às raízes que eles têm europeias. Então a gente pode fazer uma fermentação, por exemplo, de um caldo de batata. Dentro desse caldo de batata eu consigo fazer essa fermentação e aí vai trazer um sabor, não digo que igual, mas vai desenvolver acidez, e dentro disso eu posso estar utilizando esse material para substituir o meu tucupi por um outro agente de acidez, que seria esse caldo de batata fermentado. Porque daí eu estou trabalhando com uma raiz, que é um tubérculo, onde eu estou fazendo a fermentação, que é basicamente o mesmo produto, o mesmo processo que é o do tucupi. A única coisa que diferencia é o material, né? É a matéria-prima do qual ele é construído. Só que isso aí é uma noção gastronômica já um pouco mais avançada e tal. Essas ideias de fermentação é algo que tu tem que fazer com muito, muito conhecimento, porque é bem perigoso. Sim. Agora, vamos lá. Você como consultor, agora uma pergunta como consultor, tá? Uhum. Você ainda acha que é negócio abrir restaurante em Manaus? É ótimo, pra mim é incrível. Se você estiver me contratando, é melhor ainda. Mas, honestamente, vale muito a pena, sim. Eu acho que Manaus tem um mercado muito bom pra quem quer trabalhar direito, honestamente. Se você tiver disposto a investir realmente no treinamento dos seus funcionários, a ter um atendimento de qualidade, a ter uma cozinha de qualidade, ter uma gastronomia que sirva algo que seja voltado justamente para a tua estética, essa construção vale muito a pena, sim. Sabe por que eu te perguntei isso?
Porque Manaus é a terra da moda. Perfeito. Né? Você percebe, abrir um restaurante novo, tem fila de espera. Fica ali esperando. Acho que tem o efeito manada, né? O pessoal passa, pô, tem fila, eu vou ficar ali porque Sim. é bom e tal, não sei o quê. De uma hora para outra parece dar um estalo, tu chega lá, não tem ninguém. Perfeito. E a gente acompanhou alguns restaurantes aqui e a coisa foi, a tendência foi que o empresário teve que fechar, porque simplesmente a galera sumiu, Uhum. né? E esse efeito moda, como é que você lida, você que é um chefe executivo, que não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, como é que faz para tentar trazer para o rumo de novo? Pô, então, eu vou trazer uma experiência pessoal que eu tive no Rei do Churrasco. Quando eu entrei no Rei do Churrasco para assumir a equipe de cozinha deles, eu queria muito mudar a gastronomia do Rei. Muito, assim, Alterar cardápio, tudo. tudo. E aí eu comecei a fazer uns inserts de alguns pratos específicos que a gente criou lá, uma dinâmica de prato sazonal. O que é o prato sazonal? Era um prato que entrava num mês, ficava durante o mês, no outro mês entrava um outro prato e tal, pra gente testando esse tipo de gastronomia. E aí os que funcionavam ficavam no cardápio. Só que o que eu percebi? Quando eu entrei lá, eu entrei muito impetuoso, achando que eu ia reinventar a roda. E aí a gente precisa entender uma coisa. Não tem como você mudar o prato principal de um restaurante que vende aquele mesmo prato em 30 anos, pô. Você só pode, no máximo, melhorar. Senão, você vai acabar com a receita do seu negócio. Então, é muito importante a gente entender isso. Entender onde é que a gente está pré-estabelecido. Manaus, por exemplo, a perspectiva que eu tenho é que as pessoas não estão abertas à inovação, de um modo geral. Mas como é que você consegue trazer essa inovação para dentro do mercado de gastronomia? Simplesmente usando esses referenciais já mais tradicionais da tua terra e implementando essas dinâmicas de inovação que você tem dentro da cozinha. Por exemplo, dentro do Rei do Churrasco, eu não ia parar de vender carne de sol. Mas por que não melhorar aquela carne de sol? Entendi. Então, eu acho que esse referencial ele é fundamental para o local onde a gente está. É óbvio que em locais com um turismo um pouco mais atenuado, por exemplo, o Nordeste, ali a região do Sudeste, a gente tem algumas gastronomias que são mais desenvolvidas. Por quê? Porque existe um público maior, existe uma curiosidade. O Manauara, ele é muito tradicional quando se fala de comer. Então, eu posso abrir uma hamburgueria e essa hamburgueria tem um hype ali e depois parar de dar gente. Óbvio que você tem que ter a sua dinâmica de vendas pré-estabelecida, mas uma recomendação que eu tenho sempre, não dá para reinventar a roda. Infelizmente, você vai ter que usar um referencial tradicional até você conseguir fazer a sua inserção desse tipo de produto Criar e da uma sua tradição, cara gastronômica dentro do mercado. Ter o produto tradicional e ter as suas variáveis, é isso? Perfeito. Por exemplo, comida mexicana aqui. A gente tem um local que vende comida mexicana aqui que é muito bom, inclusive, mas já teve outros que não conseguiram seguir. Sim, teve. Justamente pelo que eu entendi, que eu gosto muito de comida mexicana, então eu sempre quis provar o máximo possível. Primeiro que eles não conseguem montar esse padrão. Segundo que o padrão de qualidade está sempre servindo a mesma coisa. Segundo que não tem público. Então, para mim, hoje em dia, seria muito mais interessante eu fazer um investimento dentro de uma hamburgueria, e trazer uma dinâmica de uma gastronomia um pouco mais a minha cara, mais aflorada, mais pro contemporâneo dentro dessa hamburgueria do que, por exemplo, fazer um restaurante de comida mediterrânea. Porque daí o investimento é muito maior, eu vou ter que fazer uma casa e pode ser que não dê retorno, porque o Manauara, ele tem desse tradicionalismo, né? Show de bola. Então tem que escolher muito bem o que você vai fazer. E essa evolução do delivery, cara? A pandemia trouxe, veio aí uma nova movimentação, aqueceu muito o delivery e hoje tem restaurantes que o delivery é a fonte principal de receita. Você acha que isso veio para ficar ou ainda é uma coisa que depois volta à normalidade? Aqui em Manaus não, né? No Brasil inteiro a gente chama esse fenômeno de Dark Kitchen. Como? Dark Kitchen. Que são as cozinhas que não tem salão. Que você só atende ela para delivery. Eu acho que esse mercado já tá um pouco... Saturado aqui em Manaus, sim. Tem muita gente que tá abrindo, sabe? E às vezes abre sem ter um público consolidado. Isso é um pouco preocupante, porque daí eles acabam fechando. Porque a quantidade de restaurantes e de cozinhas de delivery que a gente tem, sendo elas das mais profissionais possíveis, até as mais básicas, que estão começando nessa área profissional, é um absurdo. Então, para você competir com esses outros locais
que já estão consolidados no mercado, é mais difícil. Sim. Principalmente porque hoje a gente é muito dependente das plataformas digitais que fazem esse serviço de delivery. Essa linkagem, né? E tem uma margem de cobrança muito alta. Sim, é um absurdo, é extremamente alto. E outra, a visibilidade não é tão boa quanto, por exemplo, você ter um salão. Então, eu consigo perceber muito que tem pessoas que fazem esse tipo de investimento, mas que não tem um retorno tão bom. E quando tem, demora muito para se consolidar no mercado. Então, o payback disso demora demais, sabe? E aí o cara, às vezes, não tem fôlego. Isso, não tem. A maioria das pessoas não tem. Por isso escolhe um serviço de delivery, porque o investimento, em teoria, é mais baixo, né? Já que você só tem que investir numa cozinha e não num salão. Só que também não olha por esse lado. Durante a época da pandemia, foi fenomenal. Até, assim, 8 meses, 1 ano após a gente ter os lockdowns, né? Cara, foi fantástico. Fantástico, realmente. Quem conseguiu se consolidar no mercado naquele momento arrepiou. Mas eu realmente percebi que após esse momento aí, eu particularmente não faria, viu? Se fosse para abrir um local, eu abriria com um salão e tal. Tradicional, uma equipe. tradicional. A gente sabe que teve uma pizzaria aí que teve aí uma evolução muito grande. Sim, né? muito boa. Uma churrascaria também. E há uma tendência, por isso que eu te pergunto, há uma tendência de ir diminuindo e voltar para o tradicional. Concordo. Inclusive, esses locais, a primeira coisa que eles fizeram depois que eles conseguiram se consolidar no mercado foi abrir salão. Sim, exatamente. Ou seja, o salão agora, o salão sempre impacta positivamente. Sempre. Né? Querendo ou não, é a maior vitrine o brand, que você né, tem. da marca e tal, essas coisas todas. Meu amigo, nós estamos chegando no finalzinho, mas eu não poderia te perguntar essa rivalidade entre comida amazônica e paraense. Na sua visão como chefe, o que é isso aí? É tipo boi bumbá? Como é que é? Isso é maluquice, isso é quem não tem nada que fazer. Eu acho que gastronomia pra gente aproveitar da melhor forma possível, da gente consumir. Mas você já percebeu isso, né? Já, mas aí a rivalidade que a gente tem que comparar é mais uma brincadeira, né? Eu vejo muito mais como uma brincadeira. Um grande amigo meu que mora comigo, ele é paraense e ele costuma falar que... Pode falar aqui? Pode, meu irmão. Ele costuma falar que Manaus e Belém são 2 bolas do mesmo testículo. Do mesmo saco. Mesmo saco. E aí... Show de bola. Deixa de ser mentira, é verdade, né? Nunca tinha ouvido essa, mas é verdade. Enfim, independente de você querer ser chefe de restaurante ou chefe executivo da cozinha, existe mercado. É isso que eu entendi. Existe mercado, mas desde que você esteja preparado. Sendo profissional medíocre, você não consegue chegar muito longe. E outra, você vai ficar infeliz. Acho que uma dica que eu tenho muito para dar para qualquer pessoa que quer seguir para o ramo de gastronomia é... Cara, façam testes, façam estágios antes de gastar tempo se formando, porque cozinhar em casa, cozinhar bem em casa e cozinhar profissionalmente são 2 coisas totalmente diferentes. Então, tenham cuidado, porque, assim, cozinha ou você ama ou você odeia. Sabe? Show de bola. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou ficou muito satisfeito com esse conhecimento prático que você trouxe, né? Se você tem vontade de montar um restaurante, com certeza pegou muitas dicas. Suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite. É sempre muito importante poder falar da profissão que eu escolhi com tanto prazer, né? E caso vocês precisem de algum serviço de consultoria gastronômica, estou aí. Caso vocês queiram ouvir uma porção de bobagem na internet, estou no verdugo.cozinha. E eu acho que é isso, só mais agradecer mesmo e vão lá no meu local quando ele estiver aberto, viu? Show de bola. Com certeza você tem que seguir aí as redes sociais do Rafael, porque lá vai ter novidades e a gente vai ficar aguardando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que esteve comigo, fica com a gente. Quarta-feira que vem estamos de volta. Um abraço. Tchau.